seu próprio podcast e criou seu talk show, Pablo Marçal! De novo você veio de novo. Tá no jogo. Nossa, aí sim. Hoje é um grande dia. Sabe quem vai ser entrevistado agora? O cara que tem o maior podcast do país hoje. Mas brabo. Esse brabo já falou num podcast que eu fui o pior entrevistado dele. Sabe quem é ou não? Já falaram aí? Isso só me abençoou. Eu tenho conhecido cada dia mais esse convidado. É um cara incrível. Um cara que me chamou para ajudar num negócio que mexeu muito comigo. Eu vejo esse lado humano dele. É um cara brabo no que faz. Eu já fui 2 vezes no podcast dele. E agora é a minha vez de fazer ele ser o pior entrevistado de todos os tempos. Com vocês, Vilela! Chega aí, Vilela! Aqui no lugar, senta aí. Não tem nada Aí aqui. sim. Vilela, que isso, cara, que honra te receber aqui. Hoje entrou seu programa no ar aí. Entrou? Entrou. Na sua casa. Como é que chama o programa? Sucaça Micaça. Sucaça Micaça. Andamos de helicóptero. Andamos de helicóptero. Pilotei o helicóptero. Vambora, tá tudo lá? Tá tudo lá. Ó, você que tá assistindo então, você vai no canal do Vilela, subiu o programa hoje, Sucaça Micaça. Isso. Ele foi na minha casa, foi lá com o chapéuzão mexicano, inclusive saiu hoje, então essa visita na minha casa, você vai assistir no canal do Vilela. Inteligência, no mesmo canal? Limitada, no mesmo canal. Inteligência Limitada. Primeira coisa, Vilela, por que desse nome no seu canal, que é o mais bombado aí do Brasil hoje? Porque isso... Eu já sabia como iam vir os comentários, né? Ah, Vilela, pô, você traz um astrônomo e não sabe o que é um buraco negro. Só que aí com esse nome eu me dou o direito de fazer perguntas básicas, entendeu? Como eu assumo que a minha inteligência é limitada, por mais que já tenha ido vários astrônomos lá e eu saiba o que é buraco negro, eu tenho que perguntar pro cara, pô, o que é um buraco negro? Explica pra gente. Aí os caras falam, pô, o Vilela não sabe ainda o que é um buraco negro. Então, assim, é uma forma de eu dizer para as pessoas que eu vou fazer um programa para todo mundo e que a minha inteligência é limitada e eu quero saber mais sobre o convidado, sobre a especialidade daquele convidado. Então, eu me coloco na posição do cara que está assistindo, que não sabe de nada, ou que sabe muito pouco, para poder perguntar tudo. Que massa, cara, não imaginava que era isso. Por que você mexeu com o podcast? Qual que foi a ideia? A ideia, na verdade, foi um desespero, né? Pandemia, começou em março, todo mundo ficou em casa, e os shows de stand-up, na época eu estava fazendo bastante shows de stand-up. Você também é comediante, maluco. Aí você parou com isso? Então, eu tive que parar porque caíram, sei lá, 50 shows foram desmarcados. O pessoal foi desmarcando. Pandemia, não tinha a menor possibilidade de a gente saber quando ia voltar os shows. E eu sem fazer nada, o dinheiro indo embora, falei, vou aproveitar que estou em casa, tem um estúdio lá embaixo no porão, e comecei a fazer podcast. Só que aí deu tão certo o podcast que eu tive que parar de fazer os shows por enquanto, entendeu? Cara, mas em nenhum podcast eu vi você com traço de comediante. Como é que você virou isso? Tipo assim, você deixou mesmo essa parada, você virou a chave. Deixei. É porque eu fazia o Mundo Canibal, né? Não sei se você conheceu, não sei se o pessoal conhece aí. Que já era uma animação de humor, eu fiz tira para Folha de humor. Então eu sempre escrevi humor. E quando a primeira geração começou a fazer sucesso com stand-up, veio uma segunda geração que sou eu, Sarro, Meirelles e tal, Melmaher, a gente que era mais escritor, pessoal de agência de publicidade, a gente foi para os palcos e deu muito certo. E eu fiz isso durante 10, 11 anos, até começar o podcast, né? Boa. Mas eu ainda vou voltar a fazer comédia, que realmente eu estou tirando o final de semana, que são os dias que eu tenho livre, para ficar com a família, senão eu estaria rodando o Brasil aí, fazendo show. Então você pretende voltar? Vou voltar. Quando eu diminuir o ritmo do podcast, aí eu volto. Que é nunca. Por enquanto não, né? Fazendo muito podcast. É porque tá muito legal, né? Quanto você já gravou? Tem ideia? Mais de 1.200, né? Uau. Mais de 1.300. Uau. Em 3 anos, né? É o que tem mais podcast. É o podcast que quebrou o recorde mundial de podcast de pessoas ao vivo assistindo.
1.900.000 pessoas assistindo. Qual foi esse que assistiu? Foi do Bolsonaro a uma semana da eleição. Da eleição. É. E também o recorde de podcast mais longo, quase 12 horas, mais de 12 horas de podcast. Com quem? Foi um especial de Dias dos Namorados e teve outro de 11 horas e 40, que foi um debate entre criacionistas e evolucionistas. Os caras não queriam ir embora de jeito nenhum, cara. Treta. Já participou de treta lá, hein? Já participei. Teve aquele debate, você e o Brigadeiro. Foi. Ele queria tretar, mas você tava na boa lá. Tava na boa. Mas ele queria brigar, você viu? Queria. Ele é um bom garoto, cara. É. Ele tá frustrado. Tava, não sei se ainda tá. Ele começou bravo e terminou quase comprando o curso seu, velho. Você viu no final? No final ele tava... Um beijo pro Brigadeiro. Mas vocês começaram brigando na internet, não foi? Ele começou... Não, eu brigando não. Ele falando umas brigando. paradas. Ele doido. Se tiver coragem, vamos lá no Vilela. Não, ô Brigadeiro, eu sou zero açúcar, agora não tem mais vez pra você não. É o seguinte, era pra ser uma piada, nem pareceu, né? Agora... Tá. Foi neném essa, foi da 3ª série. As de 5ª todo mundo ri. Cara, ele é um bom cara, o Brigadeiro. Acho que às vezes a porrada que ele levou na cabeça soltou um pouco os miolos dele. Pode ser. Mas o coração dele é bom, dá pra aproveitar o coração. Quem que foi o cara mais brabo, assim, que você mais aprendeu quando você estava ali assistindo, entrevistando? Muito, cara. O Clóvis de Barros, Monstro. Pondé, o Paulo Vieira foi muito legal. Cara, essa visita que eu fiz na tua casa foi legal, porque a gente teve mais tempo de conversar, umas paradas de família que eu achei muito legal que você falou. Então, assim, tem gente que vai lá que às vezes nem é um especialista, mas a experiência de vida da pessoa te ensina pra caramba. A gente fez uma... Semana passada... Peraí. Tem que ficar registrado aqui nos anais da internet. Não. Falei rápido, ninguém ouviu aí. Não. Vocês não perceberam que ele falou, não? Quero que você fique ainda como a pior entrevista. Eu não vou mudar isso daí, não. Não. Eu não acredito que aconteceu isso, não. Vocês não viram? Eu já fui. Eu elogiei e vocês nem viram. Ó, presta atenção. Eu fui declarado o pior e aí eu pedi pra ele falar qual que foi uma das melhores entrevistas. Ele acabou de me incluir numa das melhores entrevistas. Só que quando fui lá na sua casa, conhecer sua experiência, aleluia, não sou tão ruim assim não, cara. O negócio, pra quem não sabe o segredo, eu fui lá pra fazer pitch, ele ficou puto. Foi lá pra... Você tava lançando casa... Isso aqui, ó. Isso, lá casa de... Foi lá, ganhou dinheiro e eu fiquei puto. Não, aí começou a longa história. Engraçado, eu quero registrar isso e falei no podcast dele, você pode ir lá? A gente conversou sobre isso lá. Cara, não tem lógica. O Vilela falou num podcast que eu fui o pior entrevistado dele. Falou em vários podcasts. Falou em vários. Sempre... Agora eu já mudei, agora é o Henrique Cristo. Ah, é? Depois eu conto por quê, vou contar por quê. E ele falou, o Marçal foi o pior de todos. O que ele grilou pra caramba. Ele sabia que eu ia falar do La Casa, ele até autorizou na época. Claro. O Vini da época do Praça é Nossa, lá do SBT, meu amigo. Ele falou, pode levar o Marçal? Pode. Só que aí eu peguei meu celular e fiquei... Ficou acompanhando o chat lá. Fiquei acompanhando os comentários. Rapaz, esse homem ficou bravo demais. Aí já pegou pilha, aí eu fui falar pra ele o que é felicidade, fui dar aula de felicidade. Aí ele falou, não, mano, eu vou chutar esse cara. Eu não tô feliz! Foi muito massa. Só que aqui tá o segredo. Quando você fez isso, algo mudou na minha vida, pra melhor, né? Alguém que é fãzaço dele, falou isso, falou, mano, se o Vilela tá falando que esse cara foi o pior, eu tenho que saber o que esse cara é, o Ricardo Oliveira. Aí ele foi lá, pesquisou, falou, mano, como que esse cara pode ser o pior? Foi no MedIP, comprou o MedIP, depois foi pra minha mentoria de R$250 mil. E ele chegou lá e falou, eu só tô aqui por causa do Vilela. Ou seja... Não é qualquer um que tem um hater com o maior podcast do Brasil. Tipo, você foi o pior. Não, mas eu achei engraçado que você continuou me seguindo, continuou mandando mensagem pra mim, foi lá de novo. Então, assim, eu achei legal que você entendeu a parada, né? Que isso, na verdade, era uma forma de fazer piada e tal. Como agora que eu falo que a pior entrevista foi do Henry, porque, cara, a gente chegou lá em Brasília... Não podia tocar nele, ele ficava atrás de um negócio, não pode ver ele. O microfone não podia encostar nele porque é santo, sei lá, e não sei o quê, e tal. E aí tinha que ficar o microfone... Cara, o áudio ficou horrível. Eu quase vi o saco do Henrique Cristo. Não, porque ele fica no pedestal aqui, eu ficava aqui embaixo, assim. E ele tava com uma saiote, assim, ele ficava levantando o saiote. Eu falei, se levantar mais, eu vou ver o saco do Henrique Cristo aqui, cara.
E eu não tô preparado para ver o saco do Henrique Cristo, assim. E ele lá com aquela... como chama? Em vez de ser espinho, né? Aquela coroa, mas é de plástico o negócio, né? E aí ele falou, cara, ele falou que transou pra caramba. Eu falei, Jesus transou? Ele falou, na época que aquela parte que não tá na Bíblia, ele transou, bebeu, Ele cheirou. Falou. E ele fala que ele é Jesus. Então Jesus transou, fez tudo. Ele falou, antes meu filho, que ele fala assim, é o pai e tal. E aí ele fala que que susto, cara. Nesses anos aí perdidos entre 13 e 30 anos, ele fez de tudo que é o ser humano fazer, tudo que o homem fazer, cara. Ó, pra quem vai pegar o corte, ele não tá falando de Jesus, ele tá falando do Henrique Cristo que falou que é Jesus. Isso, e ele não é, e ele é a reencarnação de Jesus. O que eu mais curto é o vídeo do Danilo Gentili fazendo um corte com ele, com o negócio da água e do vinho. Aquele ficou animal. Eu falou, você quer vinho? Quero. Aí dá uma água pra ele falar, faz sua correria aí, transforma. O Danilo Gentili, cara, desmontou ele. Falou, vamos tomar o vinho, ele todo sem graça, tá? Falou, toma aqui uma taça com água. Ele, mas isso aqui é água? Vai dar seu rolê, se vira. Mas ele é bom, o Henrique Cristo transformou Bavária em cerveja lá, cara. Era pra ser uma piada, entendeu? Não. O stand-up tá devagar, vai voltar. Tá devagar. Não, o stand-up vai voltar na sua vida. Me fala uma coisa. Você vai ligando, ele vai funcionar de novo. As trilhas neurais vão funcionar. Fazer um teste com essa plateia aí. Minha sogra tá em casa. Você já falei, eu odeio minha sogra, mas é um problema porque ela tira a intimidade do casal. À noite você quer transar, tem que transar baixinho para não acordar minha mulher. É um problema pra caramba. Que isso? O pessoal entendeu, Olha, é piada, tá? É piada, é expressão do stand-up. Mas ô Pablo, eu tava conversando, antes da gente falar, você falou do quanto eu aprendo. Eu só queria falar que, às vezes, não é nem o conhecimento da pessoa, mas a história de vida da pessoa que te faz uma pessoa diferente. Eu não sei, quando eu fui na sua casa eu já tinha feito essa entrevista, mas eu entrevistei uma garota de 17 anos que está com um câncer, está terminal, assim, ela tem 4 ou 6 meses de vida. E, cara, eu te falo que essas 3 horas mudaram minha vida. Assim. Eu vi um pedaço, vi só um pedaço, vi você chorando ali, vi você impactado. Cara, e até agradecer a você, porque o Pablo, pedi ajuda para ele, que o sonho dela era ter uma lua de mel, ela acabou de casar agora, uma lua de mel em Maldivas, então me juntei ao Pablo aí e ao Peter Jordan, a gente vai dar essa viagem para ela aí. Boa, garoto! Então, é isso que eu falo, às vezes não é uma pessoa velha, uma pessoa que tem muita experiência e que sabe muita coisa. Uma menina de 17 anos, se vocês assistirem lá, ela talvez saiba mais da vida do que da gente, cara. Ela falou algumas coisas lá que são de arrepiar, cara, de uma sabedoria, assim, absurda. Você não tem que é forte os cortes. Eu só sei do caso por causa de um corte de 15 segundos que eu vi você chorando. Que viralizou, Aí, os meninos vieram me falar que você falou, cara, eu prometi isso pra ela e quero sua ajuda, o Peter também vai ajudar. Eu falei, tô dentro. Nunca fui em Maldivas, mas você eu também não. Mas né, vamos nós fazer. Vamos com você vai lá e nós estamos juntos. Se fosse para parar de mexer com o podcast hoje e não tivesse esse retorno pro stand-up, o que você faria? Acabou esses dois cartuchos? Fácil. Eu tô lançando um livro, já lancei, né? Eu fiz um crowdfunding, foi um sucesso, já distribuí para todo mundo e agora esse próximo mês estou lançando para todo mundo o meu livro e o meu quadrinho. Então eu viveria tranquilamente escrevendo livros e desenhando história em quadrinho, que é a minha origem, né? Eu sou do desenho, sou dos quadrinhos. Fiz quadrinho para Marvel, fiz carta de Magic, então assim, eu sou dessa parte artística, né? E eu viveria bem fazendo isso, tranquilamente. E vou voltar a fazer, né? Já vai voltar de qualquer jeito? Já comecei a escrever o segundo livro e Qual que é o seu pior defeito? Putz, eu sou... Cara, eu tenho um problema que... Vou falar, por exemplo, com a minha mulher, mas vale para amigos também. Eu sou muito encanado, assim. Toda hora eu chego assim, mas peraí. Isso que você falou, você quis dizer isso mesmo? Porque, sabe, como que chama isso? Assim, quando você sempre acha que... Você sempre fica encanado, sabe? Como que é isso? Não é desconfiado, eu sempre explico muito as coisas para ficar bem claro e também gosto que as pessoas expliquem muito bem para não deixar nada mal explicado. Então minha mulher não aguenta mais assim, que toda hora eu quero TDR com ela e tá tudo bem. Ela fala assim, mas tá tudo bem mesmo? Porque
Faz tempo que a gente não assiste um filme junto. Ah, mas não dá porque você está trabalhando. É verdade, não tá. Então eu sempre fico procurando problema onde não tem. Sabe aquela coisa, uma mente ansiosa, uma mente... Esse é meu defeito. Eu vou dormir, eu não consigo dormir, que a cabeça fica trabalhando. E é uma coisa que eu estou tentando mudar em mim. Porque eu sou muito essa de ficar vendo todos os cenários possíveis e os piores cenários, assim. Então eu fico sofrendo por coisas que nunca vão acontecer. Qual que é o seu próximo desafio? Desafio do quê? Pessoal. Pessoal, vou saltar de paraquedas, que eu me cago de medo, e vou fazer umas aventuras aí. Que eu vou fazer um quadro novo lá no programa, então vou... Mas eu quero conhecer o mundo inteiro, assim. Rodar Cara, o você mundo. foi lá no 90N, você já postou esse negócio? Qual? Ou lá no 90N, você não foi lá no Chico, lá no... Fui. Fui lá pra Você ver a não chegou Aurora aí Boreal. no 90N lá? No, 90? No 90N é o marco zero da Terra. Não fui. Lá Não tem chegou. que pegar um barco, tem que... Tem que ir quebrando o gelo e chegar lá. Não, mas eu fui... Você foi ver a Aurora, A Aurora Boreal no Círculo Polar Ártico, que é onde o Chico mora Pra lá. cima da Noruega. É, sai semana que vem o programa. Cara, foi demais. É, eu vou Andamos lá. de trenó com rena puxando, aquela snowmobile, né? Aquelas motos de neve. Pescamos que nem o pica-pau, que você abre um buraco no gelo e pega um peixe. Meu filho adorou, né, cara? Então, meu desafio é aproveitar, fazer essas viagens que eu nunca fiz, assim. Boa. E sua maior qualidade? Minha maior qualidade, eu acho que é escutar as pessoas. Eu tenho uma capacidade muito grande de aprender com os erros dos outros e me interessar, me colocar na pele dos outros. Eu acho que por isso que o podcast deu certo. Eu estou interessado em cada uma daquelas histórias. Senão eu pararia de fazer ou diminuiria o ritmo, né? Então, mesmo que as pessoas falem, pô, mas você quer ouvir tal pessoa? O que ela tem para ensinar? Eu quero. Fui ouvir o Henrique Cristo, eu aprendi alguma coisa. O que você aprendeu? Aprendi. Agora você me pegou. Porque realmente eu aprendi alguma coisa. Estou lembrando que eu aprendi a falar um português melhor. Sacanagem. Não, cara, ele falou umas coisas legais sobre... Vai lá. Corta, eu vou assistir, aí eu volto, não. Mas com certeza ele falou alguma coisa legal. Com certeza. Aquilo lá, sabe? Aquele negócio. Eu sei. Mas... foi mal. Agora eu chamo meu pai diferente. Eu falo, pai. Aprendi com o Henrique Cristo. As Henrisettes também. Elas me adicionaram no Instagram. Adicionaram? Mas elas não podem transar, sabia? Não. Ele falou que tem celibato lá. Mas tem uma lá que é bem bonitinha. Eu sei lá se ela nunca... Ele mora em Brasília. Brasília é um sítio. Ficam lá as Henrisete e os Henriseto lá. Os caras tudo mora lá. É mesmo? E não pode transar, não pode ter prazeres humanos. E fica lá, todo mundo lá. De saiote. Já vamos abençoar alguém igual você me abençoou do podcast. Teve alguém assim que deu vontade de você levantar e ir embora ou mandar a pessoa sair? Que deu aquela... Não, já passei Ou já aconteceu? medo de não terminar o podcast por causa de porrada. De briga mesmo. Desses debates que eu faço assim, às vezes o ânimo... De quem? Nando Moura e Nicolas Ferreira, cara. Quase saiu porrada naquilo lá. E cada um levou 3 pessoas. Então tava armado, telequete. Eu nem tava preocupado se eles iam, quem ia apanhar, eu tava preocupado com o meu equipamento todo lá. Eu falei, eles vão brigar, vai quebrar tudo aqui, vai estragar meu cenário, assim. Mas teve hora que um colocava o dedo assim, quase que eu falava, não, querido, tira o dedo aqui. Porque ficar um de frente pro outro, e eu, nossa. Podem ver aí, se quiser colocar um corte, tem uma hora que eles brigam até em inglês, cara. Vai aí. Acha esse negócio aí. Mas assim, de ter vontade de levantar e ir embora, não. Mas de ficar com medo de um negócio não terminar, foi esse. E tem um pessoal que não quer ir embora também, né? Você quer terminar o papo, ele fala, não, mas eu lembrei de uma coisa e tal. E aí vai 6 horas, 8 horas, 9 horas assim de programa. E você vai embora. Pô, é minha casa, né? Eu tô lá, eles vão ter que ir embora. Eu qualquer coisa falo, fica aí, eu vou dormir aqui na minha casa, você me acorda aí depois. É minha casa, eu desço de elevador, no porão, cara, você lembra? Fui lá 2 vezes. Mas tá bem diferente agora lá. E agora eu estou fazendo outros cenários, tem um cenário que é um auditório, cabe 33 pessoas, que vai ter os programas diferentes. Tem um programa que eu faço em volta da fogueira, que está convidado já, é para contar história de terror, história sobrenatural. Vou fazer um de esporte, vou fazer um de notícias, vai ter bastante coisa. Você quer ser um apresentador, tipo verdade, estilo de TV, mas ser o cara da internet. Não, na verdade o meu canal, a ideia é ser um canal de televisão. Então vai ter um programa de culinária com a minha mulher, vai ter um programa de esporte com os amigos, vai ter, sabe, é criar os outros canais e depender menos de mim, entendeu? É o contrário, é eu conseguir fazer outras coisas. Que massa. E onde você virou sua chave? Da onde você tirou isso?
Porque você é um cara que dá certo no podcast. Agora você já quer fazer um conglomerado. É que eu não consigo parar, né, cara? Eu sempre tô criando... Não consigo assim, deu certo o podcast, faz podcast o resto da vida. Eu quero arranjar coisas diferentes para minha cabeça ficar sempre em movimento, senão eu morro, né? Eu tenho que fazer coisa nova. Qual foi o livro que mais marcou sua vida? Que você pegou, leu e falou, poxa, esse livro cara, aqui... Sem sombra de dúvidas, é um que chama, aqui no Brasil, Recordações do Futuro, mas o título original é O Homem Ilustrado, do Ray Bradbury. É uma série de contos, e aquele livro mudou minha vida porque as histórias são muito boas, e porque tem muita sensibilidade, e porque aí eu vi o que era o trabalho de um artista, cara, de um escritor que realmente colocava o coração em alguma coisa. E a partir daí eu quis escrever, quis fazer história em quadrinho e tudo mais veio. Esse foi um que mudou minha vida, assim. Repete o nome dele aí que a galera... Ray Bradbury é o autor. Não sei se hoje em dia está como Homem Ilustrado ou como Recordações do Futuro, mas é um livro de contos, assim, que eu gosto alguém muito. do meu time manda no meu WhatsApp aí. Na verdade, pede pro Maiante a comprar esse livro aí pra mim. Eu quero saber o que mudou a vida do Ele é autor do Fahrenheit 451, sabe? Sim. É o mesmo autor desse... Que é um futuro distópico onde é proibido ter livros. O governo queima livros, né? Então os bombeiros são tipo a polícia, né? Se você tem livro na sua casa, ela chega e queima tudo. E algumas pessoas, para ir contra o governo, começam a decorar os livros. Então, você tem as pessoas livros, né? Uau. Tem um cara que decora um livro inteiro, e quando ele está morrendo, ele passa para uma adolescente, para ele lembrar esse livro, e assim os livros ficam eternos na cabeça das pessoas. Essas distopias aí, tem três que são clássicas. Uma é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse que você falou, tem um Fahrenheit 451 e o... 1984, George Orwell. Se você quiser, esse que você falou, eu não conheci. Esse eu vou... Que tem o Grande Irmão, né? Que aí depois é o Big Brother aí. Que igualzinho, né? Como que tem pessoas igual esse Aldous Huxley, que em 1932 ele conseguiu falar que a humanidade em breve iria ficar babando diante de telas projetivas de imagem e abandonar os livros. Não, os caras acertaram muitas coisas. Não tinha nem televisão no mundo. Só que aí você vai ver o cara, a família dele pertencia a uma organização poderosa das Nações Unidas e tudo, assim... São pessoas que conheciam o futuro. Lá no livro, não sei se você lembra, tem uma parte que ele fala de um podcast entre você e eu, assim. Mentira, essa parte não tem. Olha aí a briga em inglês de Nando Moura. Ontem eu estava lá no parlamento, fui no Congresso Nacional receber. Você foi lá? Fui receber uma... Agora eu sou comendador. O que é isso? Não sei, eu ganhei o título lá. Ganhei o título de comendador e de embaixador do digital pelo parlamento. Tem 4 milhões de influenciadores. E aí alguém fala, o que você fez para batalhar? Network faz tudo acontecer, né? Fui lá, acabei de receber esse prêmio, fui andar no Salão Verde, estava lá o Nicolas quebrando o pau lá contra o Alexandre de Moraes, brabo no Salão Verde. Vamos ver a briga deles em inglês aí, você explica para nós o que aconteceu. Não sabe nem falar inglês, fala inglês que você fala, cara. Você quer conversar inglês? Fala inglês que você fala. Aumenta um pouco. Olha a minha cara. É isso. Muito massa, né, mano? Olha o nível dos caras. Os caras estão medindo força e tipo, seu inglês não presta. Então vamos falar. Não falar. O cara tá... E não tinham bebido, não tinha nada. Assim, foi do nada. É que nem a gente do nada começar a falar francês. Je suis monsieur. Quer beber esse lague? Vamos vomitar, depois caguei e tal. Já é. Você tomou um susto na hora que você viu Tomei, isso? você viu minha cara? Você falou, meu... Não, a cara sua é de tipo assim, passou da hora de dormir, era mais ou menos isso? Esse dia aí foi mais ou menos isso mesmo. Tem alguma coisa na Bíblia que te chamou a atenção a ponto de mexer com sua vida? Tipo um versículo, uma história, um livro da Bíblia, um capítulo? Cara, eu gosto muito de levar pastor, padre, espiritualistas lá, porque é um assunto que é o que eu mais procuro entender, assim. E fiz um especial agora
há pouco tempo sobre os nomes de Deus, né? Significado de cada nome de Deus. Então essas coisas Rafa, Shalom, sim, essas coisas que você lê a Bíblia e depois vai entender, né? Você vai buscar o entendimento ou daquela parte histórica, do contexto histórico, ou do significado. E aí o Saião, que é um biblista e hebraísta muito bom, eu sempre levo lá. Então eu gosto assim, tem vários trechos da Bíblia que depois eu gosto de entender ele melhor. Pois é, qual deles? Tipo assim, um que você leu, não precisa ser da aula dele não, mas que você fala assim, poxa, isso cara, aqui marcou. Eu gosto de ler e reler o Gênesis, cara, eu acho muito legal toda essa parte, porque como eu sou escritor, eu gosto muito dessa parte da criação de tudo, né? De como é frase após frase, até a gente estava discutindo essa parte do Gênesis, o comecinho, as primeiras frases, o que ele queria dizer em cada uma, né? A tradução que às vezes está no singular, Deus falando ele no singular, às vezes ele no plural, e porque era isso, né? E façamos isso, e por que não... façamos quem, né? Já era Trindade, não era? Então essas coisas eu acho bem interessantes. Tem alguma coisa, algum trecho da Bíblia que você acha legal? Algum salmo, alguma coisa? Vixe, um monte. O versículo dos mais de 30 mil que mexe comigo é Apocalipse 3:21. Que fala assim, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Ali é uma promessa de Jesus para os reinantes. Quem escreveu foi João, né, o Apocalipse. E tem uns 10 anos que essa mensagem abriu minha mente para entender o reino. Mexe muito comigo. A direita do Pai, né? A direita do Pai, a destra e vai ter um especial lá com o Rodrigo Silva só sobre o Apocalipse de João. Rodrigo é fera, né, mano? É o segundo programa mais visto do canal, com 13 milhões de views. 13 milhões? É do Rodrigo Silva. Quem te fez chorar ali, fora a menina que é recente, a gente acabou vendo, mas quem te fez chorar ali, assim, por demonstrar tamanha sabedoria falando? Chegou a tocar no seu coração que você não segurou as lágrimas? Várias pessoas, cara, várias. Já aconteceu várias vezes, assim, porque lá é meio um divã, né? E quando você está conversando 2, 3 horas, você meio que vira um pouco mais próximo da pessoa, não tem como, né? Tem várias pessoas lá que resgataram memórias que nem lembravam mais. Lembrou do avô, fez uma conexão com alguma coisa que ele está fazendo agora, lembrou de algum ente querido que morreu. A Carol foi lá, que é a mãe da Isabela Nardoni, né? Foi um episódio muito triste, assim, muito pesado, principalmente quando ela conta sobre a morte da filha, como tudo aconteceu. Ontem teve um episódio muito pesado, que é da Raquel, que é aquela mulher que casou na Irlanda, voltou com as filhas, e o pai irlandês ela está sem as filhas, levou embora as filhas, e ela está brigando na justiça do Brasil e da Irlanda para ter as filhas de volta, né, cara? Então essas histórias me comovem muito, assim. O próprio Clóvis de Barros também contou algumas coisas bem profundas, assim. Tem várias coisas que me emocionam, principalmente histórias de vida, cara. Quando alguém fala do pai ou fala de alguma pessoa que foi embora, me emociona muito, né? Porque já várias vezes aconteceu de terminar um episódio e ligar para o meu pai, ligar para minha mãe e falar, te amo e tal, porque tem uma urgência, assim, às vezes, de você falar, caramba, cara, a pessoa contou que perdeu o pai, meu pai ainda está vivo, está velhinho, está doente, eu não sei quanto tempo eu tenho com ele, né? Não sei quantas vezes eu vou ver ele. Então, tem coisas que mudam minha vida para sempre, assim. Alguns ensinamentos, algumas histórias de vida que são muito, muito fortes, assim. Esse óculos que você usa é estilo ou é algum bloqueador, alguma coisa que você está querendo evitar? Começou como fazer uma graça, tanto que viu esse episódio eu não estava usando, começava a usar um dia sim, um dia não. Aí a galera, que óculos é esse, que óculos é esse? Eu acabei usando sempre e fiz uma linha de óculos agora, com óculos vermelho, azul, amarelo, e acabou virando estilo mesmo. Mas no começo não, eu usava de vez em quando, porque eu curtia usar. Foi aleatório e agora virou negócio. É porque eu sou lindo, né? Não sei se vocês perceberam. Eu sou a cara do Robert Downey Jr., todo mundo sempre fala, nossa, você é muito parecido. Então quando eu colocava o óculos, eu acho que é o azul, o amarelo que ele usa, igual ao que ele usava no filme dos Vingadores. Aí ficou marcado esse negócio, né? O Homem de Ferro da Shopee, Homem de Ferro depois do crack e tal, e ficou isso daí. Sou o Homem de Ferro da Zona Sul. Tem uma caixa aí do seu lado, eu quero que você pegue sem ver, assim, ó. Não tem cobra aqui dentro, não. Cobra, né? não. Tá. Você tem medo de cobra? Porra, tenho pavor, cara. É mesmo? Mas, é uma caixa secreta, não tem sacanagem, não.
Fica olhando não, só enfia a mão e pega. Ah, meu, sério, eu morro de Não, medo. não tem sacanagem não, pode pegar. Você é muito desconfiado. Não, Sem sério, olhar, não dá. moço, mete a mão aí, cara. Não tem não, cara. Pode pegar. Não, sério, eu tenho. Eu não consigo. Enfia a mão logo. Porra, tu dá susto. Não é cobra. Não é Tem nada de sacanagem não, moço. Vai de boa. Tá, o que tem? Pega Puxa. qualquer coisa dessa. Mas não sai. Todo mundo quer pegar o quê? Ah, não sai. Deixa eu ver. Mano. Nasceu. Que susto. Cara, eu fui lá no Richard Rasmussen e colocou uma cobra em volta do meu pescoço, eu travei, velho. É ruim, né? Nossa, meu toba fechou, não ficava nem assim, ó. Brincadeira, gente. Foi a Eu perdi metade. minha virgindade aos 18 anos. Aos 19 como uma mulher, né? Então... Legal. O que é o lance aqui? O lance é o seguinte. Isso é legal. Quando o convidado fala alguma merda, você fala... Isso aí é quando foi que você se sentiu um frango, um fraco na vida, que você se sentiu completamente impotente. Nunca brochei, então, impotente, assim. Que foi? Ah. Fraco, cara. Putz. Frangão mesmo. Cara, aconteceu uma coisa que até coloquei no livro esse livro que eu escrevi assim. Aconteceu uma coisa. Eu tava saindo na época que eu não fazia, eu não era da comédia. Eu tinha uma produtora e eu fui visitar um cliente lá na Marginal. Não sei se era quem que era, Thompson, o Young, eu acho que era Young. Saio da agência na Marginal Pinheiros. Eu vejo uma van ou uma perua, alguma coisa, uma van, ela meio ao longe assim, ela capota e fica de lado assim. E aí passando um monte de carro, e veio na minha cabeça, cara, você tem que atravessar e ver se tem pessoas lá para tirar as pessoas, porque aquilo pode pegar fogo, pode dar outro carro bater. E eu fiquei, acho que uns 10 segundos colado no chão, eu não tive ação. Depois desses segundos eu fui lá, ajudei as pessoas, chegou mais gente. Mas durante 10 segundos eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu fiquei travado de medo. Eu falei, eu vou atravessar, vou ser atropelado por alguém, porque os carros passando muito. Mas, tipo, é uma coisa que se acontecesse de novo, eu ia de cara fazer isso. Mas naquela hora eu me senti muito covarde, assim, de não ter tomado... Sabe quando acontece uma coisa e você demora para tomar a decisão, e quando você vai tomar a decisão, poderia não dar mais tempo? Eu pensei assim, se fosse meu filho se afogando, eu tenho que pular na hora na piscina. Então, é uma coisa que as pessoas poderiam precisar de mim urgentemente, não precisou, não aconteceu nada, claro, mas eu fiquei aqueles 10 segundos travado no chão, sem conseguir me mexer. Depois que a cabeça entendeu o negócio, aí eu desviei dos carros e fui lá, mas é uma coisa que, eu nunca tinha contado isso, mas é uma coisa que me travou, assim, que hoje em dia não me travaria, porque eu entendi o que aconteceu, assim. Então, eu espero estar preparado para, em algum momento que eu precisar tomar uma decisão heróica ou corajosa, que precisa salvar a vida de alguém, eu tome ela não depois de 10 segundos. Isso aí chama freeze. Você teve um freeze. Né? Mas é uma coisa estranha, cara. Você não consegue sair do lugar. Assim. Eu tive uma experiência dessa com um amigo. Depois disso eu resolvi nunca mais. Eu vou atravessar um rio. Eu vou nadar um rio que tem correnteza forte se não tiver um aparato ali, sabe? O cara é delegado, amigo meu lá de Goiás. Nada melhor que eu. Rio Grande? O Rio Araguaia, sei lá, talvez uns 70, 80 metros de largura ali naquela região. A gente foi sair, nós dois, tinha uma corredeirona, e aí nadando eu falava, cara, é 50 braçadas direto pra gente passar desse veio. E aí a gente pulou do barco e foi, e eu saí, só pus a cabeça... nadando, você era água, a água era você... É isso aí. E aí eu puxei e fui contando. Eu nunca nadei em correnteza, é mais difícil, né? Não, você cara... vai te levando, é ou muito não? forte, muito forte. É muito difícil. Eu saí da corredeira e ficava perguntando para ele, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Esse cara começou a gritar. Eu, mano, esse cara tá errado. Mas ele afundando ou não? Não, estava afundando. Ele entrou em freeze, desesperou e ficava só se debatendo. Eu tive que voltar na corredeira, peguei ele e eu pensei, vai morrer os dois, porque ele vai vir para cima de mim, ele vai agarrar aqui e não tem o que fazer. Aí eu falei, calma, coloca o braço aqui, calma. E ele assim, a boca branquinha, nesse estado de freeze.
Ali naquele dia eu consegui, né? Ele nadava bem? Ele nada melhor que eu. E por que será que ele entrou na... Freeze, cara, é isso que eu tô te falando. Não dá para saber. Eu não gosto de fazer coisa sozinho. Tipo, correr sozinho. Tem que alguém estar para se dar algum Eu problema. fiz o Ultraman nos Estados Unidos e era dentro de um parque. O Henrique, que também fez, que é um sócio meu, ele atropelou uma cobra. Toda hora aparecia animais na pista, toda hora. E eu falei, cara, isso aqui pode dar tudo errado, o risco de ruína é alto. Né? E eu peguei, chamei o Tássio, que é CEO nosso hoje, eu falei, cara, você precisa ficar no meio dessa estrada e contar no relógio, que se eu não voltar, você pode ir atrás de mim. Sim, e os atletas, cara, eles percorrem 452 quilômetros dentro desse parque. Tá louco. É uma selva, maluco. Só tem asfalto lá no meio e bicho passando. E virando à noite, foram 35 horas. E eu falei, cara, o risco da ruína é muito grande. Então, assim, esse freeze, eu e o Pablo, eu não curto fazer nada sozinho, porque eu vi aquele amigo meu ali quase perdendo a vida. Se você estiver sozinho, se ele estiver sozinho, já era. Já era. Então, esse negócio, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Nunca tinha acontecido comigo, eu fiquei assustado, assim. Você sentiu isso e eu falo Porque pra eu todo já mundo, passei nunca por era sozinho. assalto, já passei por... Nunca tinha Nunca acontecido. teve. Sempre calmo. E porque eu sou um cara calmo nessas horas de tensão. Já teve acidente que eu tive que socorrer gente e tal, e eu sempre calmo e as pessoas nervosas. Isso é o limbo do sistema, é um buraco no seu sistema que você não sabe explicar, e a dica é, nunca ande sozinho. Nunca, nunca faça isso. Puxa mais um lá, pode pôr esse aqui. Ei! Tem nada aí não, mano. Parece que esse é o preferido, quer ver? Não é possível, nunca aconteceu isso. Ô Hulk, O Hulk. quando foi que você fez assim, você explodiu emocionalmente, foi pra porrada, ou verbalmente, ou você deu aquela explosão assim que saiu fora de si? Eu sou vice-campeão paulista de jiu-jitsu. É mesmo? É. Só que só tinha eu e mais um cara. Verdade. Eu estava fazendo jiu-jitsu há 3 meses. Meu mestre é meu amigo até hoje. Eu era faixa branca, eu estava magro, então eu estava peso ácaro, tipo, o peso mais baixo que tinha, e era sênior. Aí ele falou, Vilela, faixa branca, peso pluma, sei lá qual que era, e master, só vai ter você vai ganhar primeiro lugar sem lutar. Eu falei, tô dentro. Tinha mais um cara. Eu cheguei lá. O cara forte, com aquela orelha raladinha já de tatame, eu falei, eu vou apanhar muito aqui, cara. E aí eu entrei com uma raiva, cara. Eu falei assim, eu não vou perder, ele não vai me apagar, não vai ser por... assim, eu vou durar, são 5 minutos, mas foi os 5 minutos mais longos da minha vida. O cara me apertando aqui, e eu assim, e o mestre dele ficava assim, passa a guarda! Faz não sei o quê, e olhava para o meu dando em cima de umas minas, eu falei, o que eu faço, mestre? Ele fala assim, faz o contrário do que ele está falando. Ou seja, eu só apanhando, mas cara, apanhando, e perdi a luta, e eu puto, e cara, eu queria ter ganho aquela luta, perdi a luta por pontos, e nunca mais lutei de jiu-jitsu, mas vou voltar a lutar. Puxa aí mais um. Já prepara aí no auditório os microfones para 2 fazerem perguntas. Algema. O que te prendeu por muitos anos? Um bloqueio emocional, uma crença limitante, ou um pecado, ou sei lá o que. Cara, mas isso é muito fácil responder, porque eu não sei que idade, eu acho que até meus 12, 13 anos, a timidez era uma coisa que, se eu falar hoje ninguém vai acreditar, mas era uma coisa absurda. Eu era incapaz de ir para frente da classe apresentar alguma coisa. Se a professora me chamasse, eu morria de vergonha. Eu queria ser o cara mais invisível do mundo. E claro, não conseguia falar com as garotas, então isso começava a me incomodar tanto, porque eu ficava tão mal por não conseguir falar, por não conseguir fazer nada, que eu me lembro exatamente, a noite que eu estava dormindo, eu estava muito mal e falei, a partir de amanhã, eu não vou ser mais essa pessoa. Sério? E, incrivelmente, no dia seguinte eu comecei a mudar. Tem trabalho para apresentar, eu vou apresentar lá na frente. Todo mundo... Quantos anos isso? Com 12, 13 anos. Você determinou e acabou, foi? Determinei, e foi aos poucos. Cara... Aquela menina lá tá olhando para você, eu vou lá falar com ela, mas morrendo de medo, só que eu ia vencendo. Cada vitória eu comemorava e chegou um ponto que eu já era o capitão do time, já era o líder da classe, já eu apresentava trabalho. Isso mudou minha vida de um jeito, porque eu não sei o que aconteceria se eu continuasse daquilo, porque não é que eu me sentia bem daquele jeito, eu não queria ser daquele jeito. Eu tinha coisas para falar, eu queria que minha voz fosse ouvida, mas eu era travado, eu me travava, entendeu? E aí
a partir dessa noite, eu lembro que as coisas começaram a mudar, mudou tudo na minha vida. Assim. Uau, uma salva de palmas. Decidiu e fez. Qual quadrinho que você tem mais carinho? Qual ilustração que você fez, assim, que o público conhece? Se o público às vezes não conhecia, mas é que você tem mais carinho, que eu vou pedir para colocar aí, qual que é? Mas será que eles vão achar? Então, é o último quadrinho que eu fiz agora, chama Acordes. Foi uma homenagem para o meu avô. Comecei a fazer o quadrinho enquanto ele estava vivo e eu terminei de fazer ele tinha acabado de falecer. Como é que chama o quadrinho? Tem uma publicação na internet? Acordes. Vê aí se acha quadrinhos, acordes. Acabei de lançar, não sei se vai ter alguma coisa. No meu, bom, é um Instagram meu de arte, talvez não tenha, mas eu posso mandar para vocês. É um quadrinho que demorou uns 3 anos para terminar, mais de 500 páginas e é um quadrinho... E você desenha no computador? Desenho na mão, passo para o computador e aí finalizo no computador. E é um quadrinho que, cara, eu tenho muito orgulho de ter feito, tanto a história quanto o desenho. E eu ganhei 2 vezes o prêmio PROAC com ele, foi financiado pelo PROAC, então as 2 primeiras partes eu fiz com o PROAC, e a terceira eu finalizei agora e foi pro ar aí. É Tá. isso? Não sei, deixa eu ver. É isso daí, sim. Esse é a primeira parte do quadrinho. Compra aí pra mim e me manda. Manda aí no meu WhatsApp. Pede pro Maete comprar aí pra mim. Agora nós vamos para um quadro que chama Começa com Como, onde as pessoas podem perguntar e você faz a primeira pergunta pra mim com o como. Vá direto no como, depois dessa musiquinha para as pessoas aprenderem. Vilela! Começa no como. Como transformar tudo que eu sei, todo o meu conhecimento em algo que eu possa passar para as pessoas em um livro ou em um curso, em alguma coisa, é o que eu venho me perguntando. Primeira coisa é ativar esse dentro de você, que eu acho que você já está ativando, esse negócio de multiplicar talento. Gostei de sua resposta aquela hora de quero virar um canal de televisão para que não sobe só para mim. Multiplicar talento, você pode começar a desenvolver um braço de ensino no seu negócio. Ah, boa. O melhor método que eu já vi de vender qualquer coisa online chama-se lançamento. Então você criar o lançamento do zero, talvez, mesmo você sendo o cara mais famoso de podcast do Brasil, talvez não vá vender de primeira. Porque as pessoas não foram qualificadas para isso. O que nós precisamos fazer? Qualificar o público. Por exemplo, eu que já tenho... O que é o qualificar? Você começar a demonstrar esse desejo no ensino. Ah, tá. Você começar a demonstrar esse desejo em despertar a gente. Porque hoje, quando você falou que gosta de ouvir, todas as vezes que eu vi um vídeo seu, o seu olhar era voluntário mesmo, verdadeiramente falando assim, ó, eu tô aqui para te ouvir. Sim. Então eu acho que é por isso que você é o cara mais assistido no podcast hoje. Pô, obrigado. E eu aprendi isso com você, porque eu era um cara muito impaciente. De tipo assim, mano, se não tem nada para falar, então vai falar também não. Tá. E eu vi isso em você, assim, essa verdade sendo passada. Isso qualifica o público. Todo mundo quer ser ouvido. Claro. Agora, para ensinar, a pessoa ela se identifica por uma sintonia. Então você precisa sintonizar nisso. Se você tem o desejo, se você tem a frequência, se você conecta isso numa máquina, numa estratégia, vai vender horrores, porque você tem aquilo que quase ninguém tem. Uma super audiência. A audiência das pessoas qualificadas, já era. Qualificada que eu falo para o ensino. Ah, sim, tá? sim. Tem muito cara famoso que fala, vou ensinar. Não vende. Não vende. 0. Por quê? Qual é o erro? O cara não qualificou o público. O cara não é conhecido por isso. O cara não tem testemunho disso. O cara não gerou esse resultado. Ou seja, todo mundo gosta dele por um motivo, mas, peraí, para ensinar acho que eu não confio. Então você tem que ir lá, assim como eu já acredito que você fez. Eu fui professor durante 15, 17 anos. Então se você já é professor, é mais simples. Fazer uma estratégia, criar uma máquina de venda e começa a oferecer a primeira, lembrando que todo o crescimento é exponencial. Não é à toa que você é o maior hoje. Sim. Ou seja, se você tiver a paciência que você teve fazendo seus 1.300 podcasts, tem certeza que você vai ser o número 1 também vendendo. Agora, vender por quê? As pessoas têm que ver esse olhar voluntário do Vilela. Esse olhar de, eu quero que você tenha isso. Por exemplo, eu te desafio a fazer algo. Tá. Ensine, não tem ninguém ensinando isso hoje, ninguém, não conheço. Ensine as pessoas a como chegar a um dia ser o melhor podcast ou o mais assistido. Aí você vai ensinar como que faz. Transforma o estúdio da sua casa num estúdio podcast, módulo 1. Ou aluga isso, ou aluga. Ou peça emprestado, ou faça uns cambal, use celulares, mas faça, comece. Né?
Você Faz dentro de explicar um carro. como é que faz network. Eu vi que você levou o Greg lá, né? É, o Vincent. Então, é o Greg do Todo Mundo Odeia a Cris. Então, eu vi. Alguém viu aí? Vocês Foi viram? legal, né? Foi legal pra caramba. Eu vi ele articulando, tipo, o cara tá aqui, ele quer fazer umas paradas gringas, ou seja, você tem que ensinar o network que você tem. Sim, eu me juntei, ó. Eu, SBT e Record pra trazer o cara. A gente juntou, pegou o custo total e dividiu em 3. Vocês entenderam ou não? Aí o cara vai assistir e pensa, nossa, que sorte que ele tem. Sorte não, chama network. Ele fez o network, e ele foi lá, juntou 2 TVs para gerar esse negócio. Então, Tô tentando o Elon Musk, se alguém puder me ajudar aí. Imagina. eu posso te ajudar. O Fábio Faria é um grande amigo, ele está em Londres hoje, falei com ele hoje. Ele tem acesso pessoal ao Willan. Imagina entrevistar o cara. Vamos rachar a vinda dele. Vamos. Não, a gente vai lá, qualquer coisa. Vambora, pô. É. Vambora. Eu vou falar com ele em seguida, que eu mando a mensagem pro Fábio. Fechou. Eu falei com ele hoje, ele está em Londres, ele tem acesso direto ao Willan. Pô. Ele que trouxe o Willan aquele dia que ele veio, Sei. pousou ali no Fazano e tal. Então, ô Vilela, eu tenho certeza que se você se propor ajudar e qualificar o público e as pessoas tiverem essa percepção sua, vende horrores. E o segredo não é pela venda, o segredo é pela transformação. As pessoas vão mudar. Eu acho que eu tenho uma facilidade que eu quero passar para as pessoas pegar alguma coisa que a pessoa tem na gaveta e está parada e transformar isso em alguma coisa legal. Que Como massa. fazer? Que é assim, eu quero escrever um livro, eu quero montar um podcast. E aí esse sonho fica sendo empurrado sempre para frente. Você sabia que hoje, pela primeira vez, já entrevistei, eu acho que você deve ser o número 18. Eu estou há mais de 6 meses sonhando com esse formato, até esse Hulk aqui, ó. Eu vi, acho que foi o Hulk que te veio aqui, acionou um gatilho na minha cabeça. Eu estou há 6 meses desenhando esse negócio, desejando esse negócio e não estava parindo o negócio. E por quê? Não, 1000 coisas para fazer. Eu gosto de desfrutar. Tinha outras prioridades. Total. Só que, tipo, eu posso parar um dia por semana para fazer isso. Sim. Só que, tipo, vamos esquiar agora. Eu estava esquiando quando eu tive a primeira ideia, depois fui esquiar de novo, depois disso aqui, eu falei, cara, esse trem tem que acontecer. E aí está o grande lance. O Vilela estava vindo para cá de Uber, e aí eu falei, e o trânsito? Ele, cara, nem viu, estava trabalhando, ou seja, ele veio no Uber fazendo o trabalho dele. Cara, vocês precisam tirar o tempo que vocês têm de intervalo, essa jornada que vocês têm, que às vezes vocês desvalorizam e reclamam do trânsito, para ir estudando aquilo que você quer, fazendo os desenhos que você quer. E muitas vezes você pode ter a grana, muitas vezes você pode ter o talento, pode ter tudo, mas se você for procrastinador, você não tem nada. Então a sugestão é, já que o Vilela falou isso, vamos usar da fala dele para despertar vocês. Vocês estão assistindo, comece do jeito que dá. As maiores companhias do Vale do Silício começaram aonde? Em garagens. Comece do jeito que dá, depois adapte a sua realidade, vai transformando com o fruto do trabalho, investindo e avançando, indo para o próximo nível. Tem um escritor que perguntaram para ele, como que se escreve um livro bom? Ele falou, escreve um livro ruim e depois conserta ele. Inclusive eu vou te dar um livro ruim. É verdade. O livro é a Bíblia que você não leu. É um livro que tá cheio de erro de português, eu pedi para nunca mais tirar. Ele e o Antimedo. Muita gente ficou chateada comigo quando eu escrevi esse livro. Por quê? Porque, por exemplo, tem um capítulo aqui que chama assim, ó, Jesus Selvagem, capítulo 9. E um monte de gente me ligou e falou, como assim, mano? Você falar que Jesus é selvagem? Eu falei, por acaso ele é doméstico? Você acha que eu tinha que trocar para doméstico? Não, nenhum dos dois. Não fale assim de Jesus. Eu estou falando que selvagem é liberdade. Jesus estava na porta ele estava dentro de uma casa, a mãe dele chega e fala, mandaram o recado, sua mãe está lá fora, ó o selvagem. Quem é minha mãe ou os meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu pai? Os discípulos, Jesus, você vai fazer isso por nós? Não, não vou fazer não. Jesus, fala aí, você é Deus, o que vocês acham que eu sou? Ou seja, só um selvagem faz isso. Ele está ali diante do indomável, alguém que é livre, e Paulo experimenta essa liberdade e vira outro selvagem, e aí por causa disso muitos pediram, joga esse livro fora, queima esse livro. Eu vejo esse despertar em você. Você trouxe livro seu para mim não? Você já tem livro? Tenho, vou te mandar, esqueci, eu tenho o livro, esse quadrinho que eu te falei, o Acordes, e o livro Ligue os Pontos, que é o primeiro livro de uma série de livros aí que eu vou lançar. Agora o público vai fazer pergunta aí. Toca a música para eles não esquecerem. Como é que faz a pergunta então? Aí, valeu, irmão.
Vai lá, direto no como. Guilherme Souza, sou de Mogi das Cruzes e eu quero saber de você, Vela, como é que eu faço para gravar um vídeo com você agora para convencer o Pablo de entrar no La Casa Digital 3? Os caras tá tudo usando os meus convidados para entrar na casa. Agora não dá, mas terminando aqui dá, entendeu? Agora adora dar o que te impede de eu gravar Olha agora? isso, cara. Olha aqui. Tô com ele aqui, cara. Ele deixa também, você deixa, Pablo? Já tá gravado, isso aqui é um corte, é só você Pronto. pegar, já gravou. Usa esse vídeo. Fechou, obrigado. Valeu. Ele Você vai ver pensou. o vídeo, Pablo? Hã? Você vai ver o vídeo? Ué, cara, só de te ver, já tô vendo o vídeo, tá ao vivo, cara. Tá rolando aqui ao vivo, agora você tem que postar e chamar atenção. Ô Pablo, domingo eu não tinha o dinheiro pra vir pra cá, só tinha o dinheiro do metrô, eu vim pra cá de trem, peguei 2 trens, um metrô e um ônibus. Tava sem o dinheiro, peguei essa caixa de paçoca aqui, ó. Fui ali na fila, fui vendendo de um em um, entrei aqui. Se o La Casa der errado, você aprendeu o empreendedorismo. Todo mundo tem uma história triste, e eu gosto de ver isso aí. Continue esforçado, com a mentalidade de entrar, mas você acabou de perceber que quem quer, consegue. Então, continue vendendo isso aí, mude os produtos que você vai vender, que você vai prosperar muito, independente de qualquer coisa. Vai lá, direto no como pro meu amigo Vilela. Vai direto no como, tarará. Vilela, eu estava te ouvindo há 2 semanas atrás, aproximadamente, e vi você conversando com uma moça, Isabel Veloso. Só um pouquinho, vai direto no como. Como foi entrevistar a Isabel Veloso, que enfrenta um câncer terminal? Foi uma experiência transformadora e, como eu disse aqui antes, eu a partir daquele dia acordei diferente todos os dias e espero não perder isso, não perder essa ideia de que a vida vale a pena, de que a gente não tem problemas grandes suficientes para reclamar e ajudar as pessoas e tentar ser um ser humano cada vez melhor e tentar fazer diferença nesse mundo, né? Eu desde criança eu sempre pensei em deixar esse mundo com alguma marca, com alguma coisa de falar, esse cara, ele fez diferença, ele fez o mundo ficar um pouco melhor, entendeu? Cara, aquele vídeo, ele precisa ser assistido por todos os brasileiros. É verdade. Porque a energia daquela garota, sabendo que está no fim da vida, era para já ter desistido. Exato. E Podia ter pelo entregado contrário, os pontos. pelo contrário, ela, não, meu sonho é para Maldivas. Ela não teve vergonha de falar. Como que ela poderia ser abençoada se ela não tivesse coragem de viver os melhores dias, mesmo sendo os últimos? Eu acho que é uma grande lição. Engraçado, você perguntou para ele, mas eu fui tocado. E eu não assisti a entrevista, eu até vou assistir essa entrevista. Eu assisti o corte. E pelo corte, um corte de poucos segundos. Quando eu te vi chorando ali, eu falei, mano, esse trem foi da hora demais. E aí eu vi o que estava no corte, eu já peguei energia e falei, cara, todo mundo deveria viver igual essa garota, sabendo que vai morrer. Ela falou uma coisa que cara, a gente pode morrer antes dela. Ninguém sabe a hora que Ela vai falou morrer. isso? Não. Ah, tá, você pensou. Eu pensei não, isso. porque você tá ali de boa, coitado. Você pode morrer antes de mim aí. Não, desculpa, ela falou isso. Falou, quem está assistindo em casa agora pode morrer antes de mim. Caramba! Só que ela sabe que ela tem uma sentença e as pessoas não sabem. Então, a gente não vive como se pudesse morrer amanhã e a gente pode morrer amanhã, entendeu? Pode. Pode. Aquela câmera lá, ó, tem Qual? uma luz verde e eu quero que você mande o seu recado para o mundo. Pensando em 2 variáveis, todos os vivos da Terra em todas as línguas vão ouvir e toda a potência do seu coração vai transmitir uma mensagem que vai ficar marcado como foi a mensagem do Vilela. Que mensagem que é essa? Vixe. Ixi, não tinha feito esse roteiro ainda? Não. Naquela que ficou vermelha agora. Aquela mesmo. Cara, eu acredito que as pessoas, elas têm sonhos, todas têm sonhos, e que os sonhos da gente, fisicamente, é como se eles ficassem ao redor da gente. Eles estão dentro da gente, mas eles, às vezes, são tão grandes que eles transbordam e ficam em volta da gente. E eu acredito que cada vez que a gente encontra uma pessoa, ou tem algum contato, ou se esbarra com uma pessoa, ou conversa com uma pessoa, esses sonhos, eles se tocam mesmo que a gente não fale sobre eles. Então, presta muita atenção nas pessoas que você conversa, que você tem algum tipo de interação, e faz valer a pena, faz com que essa pessoa tenha acesso aos seus sonhos, e o principal, né, tenha sonhos
grandes, sonhos bons, que eu acho que é disso que o mundo está faltando, né? De sonhos bons. As pessoas têm às vezes só ver o lado ruim da coisa, tem pesadelos, e todo mundo vive momentos ruins. Eu vivi alguns meses do final do ano passado, foram os piores da minha vida, com depressão pesada, e mesmo assim não parei de trabalhar, não parei de sonhar, e estou aqui arrebentado, mas estou aqui, ergui a cabeça e estou tentando viver um dia depois do outro, e tentando levar os meus sonhos para outras pessoas. Então é isso, tenha sonhos grandes, e divida esse sonho com as pessoas, porque é disso que o mundo precisa. Eu vou falar agora em francês e em japonês. Já foi traduzida a mensagem. Já foi traduzido, né, automaticamente. Esse cara aqui, vocês vão ver ele no futuro, bem próximo. Dá para ver esse estilão gringo dele aí. Você vai ver ele arrebentando em outros lugares. Ele é um cara que é incansável, não sei se vocês perceberam. Vou tirar um código aqui. A partir de agora, eu vou, sempre que terminar a entrevista, eu vou falar, vou extrair um código dessa pessoa. O Vilela é incansável no que faz. Ele foi rápido na adversidade, né? O cara que hoje tem o maior podcast, o fruto é, na pandemia, cancelaram todas as agendas. Ele não foi chorar e não foi contar uma história triste para ninguém. Ele falou, bora arrebentar isso aqui. É o cara que vive se desafiando, é o cara que mais trabalha desses caras de podcast, é só você pegar os números. E me inspira, porque eu tenho vontade de fazer uns 2 programas e daqui a um ano. Eu fiz isso com o meu podcast, eu acabei jogando ele no lixo. Eu gostava de fazer, chegou uma hora eu falei, daqui a minha semana que vem eu faço, porque 1 ano e meio sem gravar 1 ano e meio sem gravar nenhum. E eu sempre falo para as pessoas, faça, eu acho legal, porque tem muitas frentes abertas, mas você vê um cara desse, ele é insistente. Pega esse código do Vilela, você vai ver esse cara entrevistando só gringo, vai mudar de fase no nível onde vai deixar saudade essas entrevistas com, entre aspas, né, pessoas normais. Vai ver esse cara na gringa aí, tocando o terror na terra. Quero uma salva de palmas pro nosso amigo Valeu, Vilela. gente, Parabéns. valeu, obrigado demais. Valeu. É o cara, mano. Valeu. É nóis, vamos tirar a foto aqui. Valeu. Vai lá. Brinca com a câmera aqui na hora de sair, ó. Essa mesmo. Pegar o livro. Ei, vá cuidar da sua vida, lembra sempre disso. É nóis!